para poder entrar com ousadia e ali fixar a palavra de Deus de uma maneira que ela liberte a vida das pessoas. Então isso é um dom dado por Deus, é algo que o Senhor mesmo traz para nossas vidas e nós precisamos ficar atento nisso, né? Eu li a semana passada e eu vou ler aqui de novo para que vocês possam entender, né? E a gente parte aqui, nós vamos começar hoje a partir do versículo número 13. Mas eu vou ler o número 3, o número 4, 5 e 6 e depois já vou pular para o 13, para que você já relembre tudo da semana passada e nós já entramos no de hoje, tá bom? Diz assim: antes de tudo, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Então isso já basta. Paulo não inventou nada, Paulo não acrescentou nada, Paulo não colocou nada da parte dele. O que ele recebeu de Cristo, ele também passou para frente. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em seguida foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Então Paulo, ele entrega para a igreja de Corinto tudo aquilo que ele recebeu. E quando Paulo cita aqui em 2 versículos, no versículo 3 e no versículo 4, Paulo cita as Escrituras. Quer dizer, quando Paulo cita as Escrituras, é porque o que ele está afirmando não tem margem de erro. Nós podemos confiar, nós podemos acreditar, nós podemos botar, colocar a nossa fé sobre isso, porque não há margem para erros. Amém, Jesus? Então agora, olha só o versículo 13 em diante, ele vai dizer assim: se não há ressurreição, porque ele bate a tecla que a ressurreição existe e que o próprio Senhor Jesus, ele ressuscitou. Só que daí ele vai falar o quê? Ele vai mostrar que se a ressurreição, que aquilo que ele recebeu de Deus não é verdade, Paulo vai mostrar as consequências disso. E olha o que ele diz: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha só, se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou ou ressurgiu, em algumas traduções. E se Cristo não ressuscitou ou ressurgiu, logo é vã a nossa pregação. Está vendo? Logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Olha que coisa interessante, irmãos. E ele continua dizendo: somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Olha que coisa que Paulo traz para o quê? Para defender a sua tese, para defender a palavra de Deus. Versículo 16: pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Meu Deus do céu! E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aí foi profundo. Continuando: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes dos homens. Olha só. Se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme,
Pois assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Amém, Jesus? Até aqui no versículo de número 26. Irmãos, então, veja a declaração de Paulo. Paulo, ele faz uma declaração nessa carta. Ele prepara muito bem as suas palavras e o seu argumento, porque ele está falando nada mais, nada menos que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo vai tocar nesse assunto? Porque há uma ramificação da igreja, há pessoas infiltradas dentro da igreja de Corinto que estão abandonando a fé em Cristo Jesus. E para que esse abandono de fé, aquilo que eles estão defendendo, ganhe popularidade, ganhe adeptos até mesmo de dentro da igreja, eles então estão afirmando que Cristo não ressuscitou dos mortos. Apesar de toda a evidência, apesar do túmulo de Jesus estar vazio, apesar de muitas testemunhas ainda estar viva, que viram Jesus sendo ressuscitado, que conversou com Jesus depois que ele ressuscitou, mas ainda há pessoas trazendo esses pensamentos para dentro da igreja. Então Paulo, ele vai o quê? Ele vai defender a ressurreição do Senhor Jesus. E ele vai defender de uma maneira tão assim, guerreira, tão abrangente, tão valente, tão corajosa, que ele vai quebrar, literalmente, o argumento da não ressurreição. Por quê? Porque as evidências são claras. Paulo não apresenta achismo. Porque uma coisa é assim, não, eu acho, já caiu por terra. Amém? Ele não apresenta um achismo. Ele apresenta evidências. E a maioria dela dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus. Então isso faz com que Paulo, ele consiga trazer a igreja novamente para o centro que é a ressurreição de Cristo. Ele consegue desmontar, desbancar o raciocínio daquelas pessoas que estão pregando contra a ressurreição. E por que isso é importante para nós? Porque até nos dias de hoje, meu irmão, há pessoas dizendo que Cristo não ressuscitou. E Paulo, ele é muito bem nas suas palavras quando ele diz: se não há ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou. E por que Paulo fala ressurreição de mortos? Porque a linhagem saduceus não acreditam. Por que quando enterraram Lázaro, Jesus chegou depois de 4 dias? Tem uma explicação para isso. Jesus não estava distante de Betânia. Jesus estava perto. Alguns estudiosos dizem, na teologia, a gente consegue calcular a distância. 2 dias andando. Jesus já estava na casa de Marta e Maria para velar o corpo de Lázaro. Mas por que Jesus demora 4 dias? Porque Jesus, ele revela aos seus discípulos
Depois que chegou o mensageiro e disse a Jesus: olha, o teu amigo, aquele que o Senhor ama, ele acabou de morrer. E aí Jesus, ele vai dizer, bem, os discípulos falaram: nossa, Rabi, Senhor, Lázaro morreu. Jesus fala: morreu, mas ele há de ressuscitar. Jesus fala, porque Jesus diz para eles: ah, Lázaro morreu. Não, Lázaro não morreu, ele dorme. Quem dorme um dia vai acordar. Amém, Jesus? Então Jesus sabia, e ele tinha já um plano detalhado sobre isso, porque até a morte de Lázaro foi proposital, feita por Deus. Sabe para quê? Para converter uma cidade que era judaica, né, para os irmãos entenderem, mas judeus da gema mesmo. Então os judeus, eles acreditavam que até o terceiro dia um morto poderia ressuscitar. Mas depois do terceiro dia, acabou. Para eles não tinha mais ressurreição. Até o terceiro dia, os judeus acreditavam que uma pessoa poderia voltar dos mortos. Depois disso, não havia o que fazer. Não tinha mais, encerrava o assunto. Jesus aparece no quarto dia. Para quê? Para desbancar tudo aquilo que eles conheciam e para mostrar que naquele momento, no quarto dia, só Deus poderia fazer um milagre. E ele era o verdadeiro Deus. Amém, Jesus? É interessante que os judeus, eles sempre oraram a Deus, né? E Jesus, para demonstrar que era filho de Deus, ou que era o próprio Deus, muitas das vezes perguntaram, até mesmo o discípulo de Jesus, chamado Filipe, perguntou para ele: olha, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Jesus falou para ele? Há tanto tempo você tem me visto e não conhece? Quer dizer, ele falando: eu sou o Pai, o Pai está em mim, eu e ele somos a mesma pessoa, né? Então veja que o poder estava nas mãos. Jesus chega, Lázaro já está enterrado, porque já era o quarto dia, né? Eu acredito o quarto dia na parte do almoço em diante, porque quarto dia de manhã eles enterraram Lázaro. E aí quando Jesus chega, onde colocaram ele? Ah, já está enterrado, Jesus, já acabou a história, não tem mais jeito, acabou. Mas Jesus ainda fala para quem? Ainda fala para Maria e para Marta: ah, mas ele há de ressuscitar. Sim, naquele grande dia, Senhor, quando os mortos ressuscitarem, meu irmão também vai ressuscitar. Daí Jesus fala para elas: olha, se tu creres, verás a glória de Deus. Porque tudo vem através do crer. Quando Jesus chega lá, Jesus dá uma ordem, Lázaro sai para fora, ressuscitado, e todo aquele povo começa a crer no Senhor Jesus. Toda aquela cidade começa a crer no Senhor Jesus, porque eles têm noção que até o terceiro dia alguém podia ressuscitar, mas no quarto só Deus poderia fazer o milagre. E o próprio Deus estava ali, o próprio Senhor Jesus. Amém? Então, esse ato de ressurreição era uma conversa muito profunda naquela época. Era algo que realmente era debatido nas sinagogas, era debatido entre o sinédrio, enfim. E Paulo, ele entra com tudo neste assunto para defender a sua causa e principalmente o cristianismo, né? E aí ele vai dizer: se Cristo ressurgiu logo, se Cristo não ressurgiu logo, é vã a nossa pregação, porque toda a pregação, todo o evangelho, principalmente do Senhor Jesus Cristo, toda a palavra de Deus do Novo Testamento principalmente, ela está firmada sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Se ele não ressuscitou, tudo isso aqui é mentira. Amém? E é isso que o diabo tenta colocar na cabeça das pessoas. Que não, Jesus não ressuscitou, é tudo mentira que esses homens estão falando. Mas é por isso que Paulo defende o argumento. E ele vai dizer: se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé.
Então veja, que Paulo está falando, os milagres que estão acontecendo. Quem está usando os discípulos? Quem está usando a minha vida? Quem está trazendo o dom para dentro de você, aqui na igreja, aqui na vida de vocês? Hã? Se Paulo fala assim, quem fala em línguas? Quem profetiza? Quem está trazendo isso? Ah, é Jesus Cristo. Foi, então, ele não ressuscitou? Sim. Então como é que vocês estão querendo mudar a ressurreição de Cristo? Hã? Então isso é importante. Aí ele diz, somos considerados falsas testemunhas. Isso aqui me chama a atenção. Nós somos testemunha de Cristo. Nós. Se somos testemunha, o que a testemunha faz? Ela fala a favor de alguém quando está sendo acusado, processado, caluniado. Né? Você está vendo a nossa participação no reino de Deus? A nossa participação no reino de Deus está aqui. Somos testemunhas de Cristo. Então toda vez que nós ouvimos alguma coisa, toda vez que nós vimos alguma coisa, toda vez que chega ao nosso conhecimento algum argumento, nós temos obrigação de desmontá-la. Obrigação de defender a Cristo porque somos testemunha dele. Não, eu sou testemunha de Jesus Cristo. O que você está falando aí não convém. Não, mas quer dizer, não convém, porque eu sou testemunha dele, e eu falo a favor dele, e eu defendo o nome de Jesus, o evangelho dele na face dessa terra, porque eu trabalho para o reino de Deus. Acabou, irmão. E ali a autoridade, o poder vai cair sobre você. Amém, Jesus? Isso é fundamental para mantermos a nossa fé em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer, pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Por que ele fala os mortos? Porque como Jesus ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo também hão de ressuscitar. E é isso que Paulo está falando. Que um tempo aqui na terra, ele vai acabar para todo mundo. O ser humano, quando ele nasce, ele já nasce com o cronômetro andando para morrer. Já começa a contar os dias para poder morrer. Então Paulo, ele sabe que essa vida terrena é passageira. Mas aqueles que morrem em Cristo Jesus, esses serão ressuscitados. E é claro que numa cronologia, né, óbvia, clara, quem morreu primeiro vai ressuscitar primeiro. Abraão, Isaac e Jacó dormem no Senhor. Quando chegar o dia da ressurreição dos mortos, quem vem primeiro? Abraão, Isaac e Jacó. Amém, Jesus? É uma cronologia lógica, perfeita, que Deus fez. Mas todos nós, morrendo em Cristo, vamos um dia ressuscitar em Cristo. Amém? Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo vai ainda voltar para esta terra. Ainda vai voltar pela terceira vez. E nessa terceira vez ele vai estar aqui nessa terra por 1000 anos. E todos os mortos serão ressuscitados em Cristo Jesus. Para mostrar para o mundo que o negou que a palavra de Deus era verdade. Amém? Só tem um jeito de você convencer, muitas das vezes o cético, muitas das vezes o anticristo, muitas das vezes aquela pessoa que sabe, ela tem até arrepio de falar em Deus. Só tem um jeito, através das evidências. E são essas evidências que Jesus vai deixar bem claro neste mundo, para mostrar para esse mundo que sempre foi verdade a sua palavra, mas eles não creram. E é por isso que é importante a ressurreição. Por isso que com essa consciência que nós temos hoje aqui, ó, com essa consciência hoje, eu sei que eu vou partir para Jesus. Não sei, daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, né? E aí você pode falar assim, pastor, não fala besteira. Quanto antes eu for para mim é melhor. Fala besteira, pastor. Não, mas é verdade. Você quer coisa melhor do que morar com Cristo? Mas eu sei que meus dias estão contados por Deus, né? E se eu atentar em querer acelerar isso daí, eu estou tentando com a minha própria vida. Amém? Então isso não é de Deus. Mas
que se o Senhor parecesse para mim e falar, quer subir agora? Meu irmão, eu não penso duas vezes. Eu vou embora com Jesus. Amém? Lá é um lugar onde não tem choro, dor, onde não tem nada que nós enfrentamos aqui nesse mundo. Então é um lugar perfeito. Então nós temos que ter vontade, sede. Nós temos que ter prioridade na nossa vida de morar com Jesus no céu. Essa é a grande realidade. Então, meus irmãos, Paulo vai dizer no versículo de número 30, do versículo 17, perdão. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos no vosso pecado. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo, é na ressurreição de Cristo que vem o perdão dos nossos pecados. É na ressurreição de Cristo. Porque se ele não morreu, não teve quem fez o sacrifício. E ele era o sacrifício perfeito. Ele foi o último sacrifício para salvar a humanidade. Ele derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, se Cristo não morreu, todo mundo está no pecado ainda. Ainda somos escravos do pecado, né? Ainda fazemos a vontade do pecado e estamos caminhando para o inferno. Não há salvação. Olha que coisa emblemática. Não há salvação. Então, como viver assim? Como viver assim? Não tem como viver assim, irmão. Então, Cristo morreu na cruz do Calvário, deu a sua própria vida para nos salvar, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que tivéssemos acesso à salvação. Amém? Então é isso que Paulo está defendendo. E ele vai falar mais ainda. Aleluia. E ele vai dizer mais ainda. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então Abraão, Isaac e Jacó não foram para o céu, foram para o inferno. Se Cristo não ressuscitou. E aí você entende a cronologia de Deus? Será que você consegue entender a cronologia de Deus? Abraão, Isaac e Jacó foram grandes homens de Deus, obedeceram a Deus. Deus fez uma aliança com eles. Mas se o sacrifício de Jesus não fosse feito, nem eles haviam se salvar. Você está entendendo? Diga amém. Olha a profundidade do que é o assunto ressurreição. Então tudo é desbancado nesse mundo se Cristo não ressuscitou. Amém? E olha o que diz mais. Aleluia. Se esperamos em Cristo só nesta vida. Amém? Só nessa vida. Ah, não. Morreu, acabou. Não tem ressurreição. Jesus não veio nada para nos salvar. Só nessa vida. Olha o que Paulo diz. Somos os mais infelizes de todos os homens. Por que infelizes? Porque imagine você no corredor da cadeira elétrica. No corredor da morte. Como tem lá nos Estados Unidos a pena de morte. No corredor da morte. Imagine você no corredor da morte. Seria assim todos nós. Nós já sabíamos o nosso final, já sabíamos que não teria salvação, que nós estávamos desgraçados mesmo e acabou. Imagine uma vida dessa forma. Imagine você nascer com isso. Imagine você viver com isso. Então desmonta toda uma estrutura formada por Deus. E é isso que o diabo quer desbancar. Mas por que ele não consegue? Porque a palavra de Deus é a verdade. E a verdade, ela prevalece em todos os lugares. João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Paulo continua dizendo, se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio para um, também a ressurreição dos mortos veio para por um homem. Se a morte veio por um homem,
a ressurreição também veio por um homem. Então, veja a estrutura do argumento, sem falha. Sem falha, né? Então, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi feito as primícias daqueles que dormem. Isso é muito importante para nós. Então nós temos que entender, nós temos que confiar e temos que defender essa tese. Não, Jesus ressuscitou e todos que morreram em Cristo também vão ressuscitar. Isso aí, meu irmão, desbanca todo o argumento, né, forjado pelo mal para destruir a reputação do Evangelho. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. A morte entrou por Adão por causa do pecado, e Jesus deu a sua vida para tirar o pecado que Adão trouxe através da desobediência. E a partir daquele momento que Jesus quebrou essa hegemonia, porque havia uma hegemonia. O que é hegemonia? É algo que era designado para todos. O diabo tinha poder sobre a humanidade. O diabo tinha poder sobre as pessoas. Era ele que determinava tudo. Mas quando Jesus morreu na cruz, no terceiro, né, fala 3 dias. Nesses 3 dias, Jesus não está morto lá, numa pedra gelada, duro lá não. Está trabalhando. Ele desceu até as profundezas do inferno e tirou das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte. Se Jesus tirou das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte, é porque ele tinha livre acesso ao inferno, saída e entrada. Então ele poderia vir para a terra e voltar para o inferno. E segundo, ele tinha poder sobre a morte. Então não havia como o homem se salvar. Mas quando Jesus morre, Jesus vai lá e toma a chave do inferno e da morte. E a partir daquele momento, o pecado já não passa a ser mais senhor da minha vida. Agora o pecado passa a ser uma escolha do homem e não mais senhor da vida. Porque senhor é aquele que controla, né? Senhor é aquele que domina. Então o pecado era senhor da vida do homem, dominava o homem, controlava o homem. Agora não. Agora o pecado, perdão, é uma escolha. Se você não quiser pecar, você não peca. Se você quiser pecar, você peca. Mas você sabe a consequência de não pecar e sabe a consequência de pecar. É isso que a graça, né, o sacrifício de Jesus nos trouxe. Essa interpretação do que é certo e o que é errado. E aí diz mais. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem, tá vendo? Cronológica, ordem certinha. Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vida. Amém? Então, Cristo primeiro, e quando Cristo voltar, que volta é essa? Para buscar a igreja. Quando Cristo voltar para buscar a igreja, quem vai voltar com Cristo? Aqueles que morreram. Eles serão ressuscitados. Nós veremos isso acontecer. E depois ele arrebata a igreja. Então veja que tudo já está dentro de um plano divino para a nossa vida. Mas o que eu disse aqui nos 4 dias que nós tivemos aqui pregando a palavra de Deus? Que há um trabalho excessivo para desconstruir as verdades bíblicas. Então nós precisamos entender isso. Isso é muito importante para manter a nossa fé no auge. Você precisa acreditar em alguma coisa. O homem precisa acreditar em alguma coisa para manter a sua fé nisso. Porque se ele desacredita, ele tira a sua fé. Amém, Jesus? Então isso é importante para nós. E aí ele vai dizer mais. Cada um, porém, por sua ordem, né? Pois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim. Quando tiverem entregando o reino a Deus. Entregando tudo a Deus. O Pai.
E quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Então ele está falando do domínio de Satanás, do poder de Satanás, através de nações, através de líderes, né? Até mesmo religiosos. Pois convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo do pés. 1000 anos a Bíblia diz que Jesus vai reinar. Até que ele coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Glória a Deus por isso. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Amém? Por quê? Porque o salário da morte é o salário da morte é o pecado. Por que Jesus Cristo ressuscitou? Porque quando a morte veio cobrar o salário dela, Jesus não tinha pecado. Aí a morte falou assim: bem, se você não tem pecado e o meu salário é o pecado, só desse jeito eu posso levar alguém comigo. Então, está livre. Jesus então ressuscitou. Amém? E assim serão aqueles que morrerem em Cristo. Só a frase morrer em Cristo já fala que essa pessoa foi separada, que ela lutou contra o pecado, que ela deu bom exemplo, que ela foi mulher de Deus, que ele foi homem de Deus, que ele deu sua vida pelo Evangelho, né? Que ele foi aquilo que Deus espera que cada um de nós seja. Amém? Porque Deus ele tem traçado um padrão para o verdadeiro cristão. E Deus ele está de olho para ver se nós alcançamos aquele padrão que ele mesmo estabeleceu, né? Tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Então, nós vamos continuar ainda nesse assunto a semana que vem, a partir do versículo 27. E Paulo ainda vai falar mais algumas coisas muito importantes. E até mesmo quando ele fecha esse capítulo 15, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ele fecha o capítulo 15 falando isso. Então veja que interessante, né? Veja que toda a vida de Paulo está apoiada nisso. Paulo está trabalhando e trabalhando afinco, dando a sua vida em prisões, em açoites, em naufrágio, muitas das vezes sofrendo dor, sofrendo injustiça, mas ele sabe que ele está no caminho certo. Sabe que está no caminho certo. Eu fico impressionado que hoje as pessoas não sabem nem o que ela quer servir. Nem o que ela quer servir. Na mesma hora está dentro da igreja, louvando a Deus, buscando o Senhor. Não, esse é o melhor lugar do mundo. Ah, que gostoso está aqui, glória a Deus. Dá alguma coisa errada na vida da pessoa, a pessoa já não quer mais vir na igreja. Já vai lá na macumba. Já vai lá queimar porva pro diabo, né? Irmãos, isso é muito grave. Por que as pessoas fazem isso? Porque não há uma certeza espiritual dentro dela. Nem ela sabe se realmente Cristo existe ou não. Porque quem conhece Jesus não abandona Jesus, irmãos. Não abandona Jesus. Então isso nós temos que entender. Que esse amor, essa fé é inabalável. Aconteça o que acontecer. Perca o que tiver que perder. Mas de Cristo eu não abro mão. Amém, Jesus? Isso é maravilhoso. Eu estava lá em casa orando esses dias, eu lembrei. Acho que o Espírito Santo faz a gente lembrar, né? Dia 16 de julho agora. 16 de julho. Agora de 2026. Completo 30 anos de convertido. 30 anos certinho de convertido. Não que a gente vai ficar olhando números, né? Isso aí para Deus não significa nada. Mas para mim é algo assim que me chama a atenção, porque são 30 anos sem sair da presença de Deus. Sabe? Por mais que eu sofri situações nesses 30 anos, por mais que eu passei por dificuldades nesses 30 anos, nunca abri mão do Senhor. Nunca abri mão do Senhor. Então eu vejo pessoas, sabe, que
Estão aceitando o Senhor Jesus, daqui a pouco já estão largando. Por quê? Porque o aceitar Jesus não foi algo legítimo. Sabe? A tal da emoção, irmão. A tal da emoção tem desbancado muitas pessoas dentro da igreja. Andar pela emoção, meu irmão, nunca foi bom e nunca vai ser. Você andar pela emoção, não, você precisa andar pela fé. Porque é a fé que vai te sustentar nos momentos difíceis, no momento de aflição, nos momentos de problema, de dificuldade, de enfermidade, de perda. Quem vai sustentar você é a sua fé. Porque se você for um crente, um cristão, uma irmã de igreja, um irmão de igreja, firmado na sua emoção, irmão do céu, você não permanece. Você não permanece. Você precisa estar firmado na fé. Amém? É isso que faz a diferença na nossa vida. Vamos colocar de pé para orar em nome de Jesus?